Que a graça e a paz do nosso bom Deus continue conosco, amém? Vamos orar, queridos, mais uma vez. Amado Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já aconteceu hoje à noite, por cada louvor, por cada leitura da Tua Palavra, ó Deus, por esse momento de comunhão, onde o Teu povo se reúne e com liberdade pode engrandecer e exaltar o Teu nome. Deus, continua conosco, fala aos nossos corações através da Tua Palavra, exorta-nos, anima-nos, guia-nos, para que essa igreja possa caminhar em conformidade com a Tua perfeita vontade, Pai. É assim que nós oramos com ações de graças, em nome e por amor a Jesus. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia em Atos 20. Atos 20. Amém? O 24. Atos 20, 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Paulo estava aqui na sua terceira viagem missionária. Já vinha cansado de grandes desafios, de grandes lutas, de outras viagens. Paulo estava chegando naquele momento em que até as pessoas estavam desejando que Paulo parasse, descansasse um pouco. Não era justo que um homem tão experimentado já ainda tivesse que passar por novos desafios. E nessa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele vem passando nas cidades próximas umas das outras. E como era de costume, Paulo não perdia tempo, ele tinha um propósito na vida dele. Ele não fazia essas viagens porque queria fazer turismo. Ele não fazia essas viagens que trazia cansaço, porque ele queria conhecer novos lugares. Ele tinha um propósito bem definido na sua vida, que era o de viver intensamente, de forma grandiosa e com excelência, o ID. Aquele ID que nós conhecemos e citamos, e muitas vezes até alguns decoraram, que está lá em Mateus o quê? 28. E Paulo estava cumprindo aquilo ali na vida dele, pregando a palavra de Deus. Ele respirava a palavra de Deus. E entre uma cidade e outra que ele vinha percorrendo, ele para em Mileto, e de Mileto ele manda chamar os presbíteros que estavam em Éfeso, para conversar, encorajar, motivar. E eu acredito que ele desenvolveu um relacionamento tão profundo com aqueles irmãos de Éfeso, que foi o lugar que ele mais passou tempo. E eu acho que ele deve ter ouvido: mas Paulo, para um pouco, te aquieta, homem. Tu já não é tão jovem assim. Eu acho que aquelas pessoas, amando o apóstolo Paulo, estavam encorajando ele a talvez descansar um pouco, diminuir o ritmo, passar um tempo maior nas cidades. Estava muito acelerado.
Paulo estava fazendo muita coisa. E antes dele falar esse versículo, para que a gente entenda por que ele falou, Atos 20, 24, ele havia alertado aqueles líderes de algo que estava prestes a acontecer. Veja o que diz os versos 22 e 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para onde? Para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Essa era a certeza do apóstolo, do velho, do cansado. Essa era a única coisa que ele tinha certeza que ia acontecer na vida dele. Nada diferente do que ele já tinha experimentado. Não ia ter repouso. Não ia ter menos perseguição, menos dor. O sofrimento não ia ser menor. Ele não só tinha certeza, como ele tinha a confirmação do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E sabe, queridos, quando ele diz, porém em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de pregar o evangelho da graça de Deus. Quando ele diz isso, eu acho que ele fala com a voz altíssima. Sabe por quê, gente? Porque chega um momento em que até nós precisamos ouvir. Então ele não fala essa grande verdade apenas para quem estava ouvindo. Os primeiros ouvidos que precisavam ter acesso a essa verdade, a essa informação, era o apóstolo Paulo. Ele não podia se deixar levar pelo seu cansaço. Ele não podia se deixar seduzir pela delícia que é descansar, ser bem recebido pelos irmãos, bem acolhido. Isso era tentador, queridos, depois de uma vida cheia de lutas. Eu acho que ele fala para ele mesmo ouvir, eu não tenho minha vida preciosa, ela não vale nada se eu não cumprir o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. E que ministério é esse? Que ordem é essa? Que missão é essa? É de pregar o evangelho da graça de Deus. Eu posso ter todas as coisas, eu posso ser recebido pelos irmãos em Éfeso e viver de vento em popa lá na regalia, mas eu não vou estar vivo, eu não vou estar feliz, eu não vou estar no centro da vontade de Deus, vai estar faltando algo para mim. A minha vida vai perder o sentido. Por isso, queridos, ao ver essa declaração do apóstolo Paulo, eu intitulei a mensagem de A Excelência por Trás do ID. E quando eu falo em excelência, eu fico pensando como nós temos o costume de praticar no mundo corporativo. Quando nós estamos nas empresas, nós temos geralmente dois grupos, na verdade três, mas eu queria enfatizar dois grupos. São aqueles bons colaboradores, mas nós temos os talentos. Os talentos são diferenciados, eles são excelentes. Você faz de tudo para não perder um talento. Você pode até perder um bom profissional, você encontra um bom profissional no mercado, mas um talento é difícil, porque o talento está sempre oferecendo algo a mais. Ele não faz só o que lhe recai sobre a obrigação, mas ele está sempre surpreendendo com algo diferente, e às vezes é um simples detalhe. Ele é convidado para ir para uma reunião de planejamento, todo mundo vai com um caderno para planejar, ele vai com números, com estatísticas, para facilitar nas decisões. Ele está um passo à frente. Esse é o cara que é excelente. Ele se antecipa. Ele não quer ser só mais um, ele quer ser o cara. E ele estuda.
Eu lembro que numa palestra que eu fui de Oscar Schmidt, ele disse, todo mundo dizia que eu era o melhor porque eu fazia mais cestas. Mas ninguém via que quando o treino acabava, eu ficava sozinho treinando por horas e horas. Ninguém percebia que antes do treino começar, eu chegava mais cedo e já estava treinando por horas e horas, porque ele queria ser um talento. Ele não queria ser apenas um jogador de basquete, ele queria ser um talento. E quando eu vejo Paulo com essa intensidade, quando ele chega nesse encontro lá em Mileto, que chama os presbíteros, e ele começa a falar, começa a abrir o coração dele para aqueles homens, e ele diz, olha, essa já é a terceira viagem missionária, eu já passei por isso 2 vezes, mas queridos, sabe qual é a boa nova? É que eu vou continuar viajando. E agora eu estou sendo impulsionado a ir para Jerusalém. O meu desejo, o meu coração está ardendo, eu quero ir para lá, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero continuar fazendo o que eu sempre fiz, eu quero continuar fazendo o que o Senhor me separou para fazer. Mas tem um detalhe, as lutas e as perseguições e as prisões é o que me esperam. Eu acho que deve ter havido ali um segundo, aquele silêncio, os líderes olhando para ele com pena. Quem sabe ele mesmo disse, poxa vida, lutas e perseguições de novo. E ele para e diz, o que eu tenho de precioso nessa vida que não seja servir a Deus? O que seria da minha vida? Que alegria eu teria? Que satisfação, que gozo? O que é para mim acordar, abrir os olhos, se não for para fazer a vontade de Deus? E ele grita para ele mesmo ouvir, porque em nada tem uma vida preciosa. Queridos, a excelência no ID nos coloca o desafio de fazermos mais do que o básico, oferecermos mais do que o feijão com arroz. Aqui eu destaquei para nossa meditação 2 pontos bem rápidos, bem breves. O primeiro, nós precisamos demonstrar excelência no amor àquilo que Deus nos colocou para fazer. E essa é a primeira grande pergunta, porque Paulo faz uma declaração de amor aqui, pública. Ele diz, nada tem uma vida preciosa. O que é, queridos, mais precioso do que servir a Deus na sua vida? O que é prioridade? O que tem sido, o que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? O apóstolo Paulo diz que nada. Esse lugar é de Deus. Não importam os desafios, não importam as dores, as lutas, as perseguições, a certeza delas, a vida dele não faz sentido. Então, se nós queremos ser homens e mulheres excelentes, se nós queremos ser reconhecidos, vistos como servos excelentes, nós precisamos amar, sentir amor por aquilo que Deus nos colocou. Nem por um momento Paulo considera a vida dele valiosa ou um tesouro. Em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 20 e 21, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Paulo amava. Queridos, nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos quando começarmos a olhar para o chamado de Deus como algo que nos dá prazer. Nós não devemos viver o cristianismo como se fosse um fardo, uma obrigação, um peso, mas deve dar satisfação e alegria, porque em nada nós consideramos a nossa vida preciosa para nós mesmos. Contanto que possamos completar a carreira e o ministério que o Senhor nos deu, de pregar a palavra de Deus. Comece com pequenos exercícios. Ore 1 minuto a mais. Leia um versículo a mais. Vá a um culto a mais por semana. E você vai perceber, aos poucos, que você tem muito mais para oferecer do que o que você tem oferecido. Você não tem feito isso para si mesmo, para a igreja, para as pessoas, para a liderança. Você tem feito isso porque Deus é digno de receber o nosso melhor, queridos. Deus é digno de receber o melhor das nossas vidas, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso conhecimento, o melhor dos nossos dons. Ele é digno. E é isso que o apóstolo Paulo enxerga no chamado. Ele se sente um privilegiado. Queridos, às vezes nós vivemos fazendo as coisas para Deus como se estivéssemos fazendo um favor. Já pararam para pensar nisso? E nós começamos a desenvolver a obra de Deus como se não tivéssemos prazer nenhum, nem satisfação nenhuma de estar fazendo um favor para Deus. Você realmente acredita, meu querido, por mais inteligente que você seja, que Deus precisa de você para alguma coisa? Você acha mesmo nisso? O apóstolo Paulo diz: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha vida só faz sentido se o Senhor for o centro dela e mais nada. Não existe nada mais importante do que servir a Deus, mesmo que eu tenha certeza de que esse servir vai vir recheado de lutas, de injustiça, de dores, de perseguição, de batalhas, de marcas, de cicatrizes. Ora, Paulo estava na sua 3ª viagem missionária. E é certo que ele já trazia no corpo, literalmente, as marcas de Cristo. Literalmente. O seu corpo era marcado por todas as experiências difíceis, injustas, maldosas que ele havia enfrentado na vida. Ainda assim, aquele homem não tem outro sentimento. Ele não sente revolta, ele não sente vergonha, ele não sente arrependimento. O único sentimento que está no coração dele e que transborda é amor. Eu amo o meu Senhor, por isso eu sirvo. Eu amo o fato do Senhor ter me escolhido para servi-lo. Isso é uma honra, é um privilégio. Como é que os olhos do Senhor conseguiu me alcançar? O que eu fiz para ser merecedor da graça de Deus, do olhar dele? Por isso, queridos, nós não podemos fazer a obra de Deus como se estivéssemos fazendo um favor para Deus. Se você tem feito isso, queridos, você tem 2 coisas a fazer. Uma, repensar a sua motivação. Outra, pare de fazer, porque não vai fazer falta. Ou você repensa, ou pare de fazer.
porque não está fazendo diferença para Deus. O apóstolo Paulo entendia o que era viver uma vida com excelência ministerial. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. Não deve ser um peso, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitas vezes nós temos um belo discurso, muitas vezes nós temos inúmeros versículos decorados, falamos, exortamos, mas não vivemos, e somos semelhantes aos que são conhecidos como sepulcros caiados. Os fariseus eram assim. Por fora bonitos, conhecedores da lei, das escrituras, mas não viviam, um coração sujo. Paulo não só sentia amor pelo ministério, como ele demonstrava esse amor através da sua vida, vivendo cada respirar, cada minuto, para servir de forma excelente o Senhor da sua vida. Queridos, se nós queremos ser servos com excelência, nós precisamos amar o que Deus tem nos confiado. Não receba uma missão de Deus como se fosse um fardo, um peso. Não resista, não fique pedindo para Deus repassar para outra pessoa. Pelo contrário, se lance, se proste aos pés do Senhor, reconhecendo que você é indigno, mas ainda assim o amor dele te alcançou. E movido por esse amor, dê tudo o que você pode dar. Às vezes nós fazemos isso. Nós queremos ser o melhor amigo dos outros. Nós queremos ser os melhores profissionais nas empresas. Mas quando o assunto é ministério, nós queremos apenas observar, ficar de longe, observando as falhas, os erros, no que as pessoas fizeram e que eu poderia ter feito melhor. Mas não coloco a mão na massa, fico só ali, criticando. O apóstolo Paulo nos ensina que, independente da idade, independente do cansaço, independente do momento em que nós estamos vivendo, ainda assim é possível sentir amor, um amor irresistível, um amor que nos faz priorizar Deus acima de tudo e todos, um amor que nos faz gritar para todo mundo e para nós mesmos que não há nada mais precioso em nossas vidas que não seja completar a carreira e o ministério que o Senhor nos deu. Em segundo lugar, quando nós amamos o Senhor, quando nós demonstramos esse amor, quando nós amamos aquilo que Deus nos confiou, nós passamos a amar, a executar a execução dessa obra. Nós não amamos apenas da boca para fora, mas nós fazemos o que o Senhor nos manda fazer com alegria. Eu, quando leio essa passagem de 2 Coríntios, já pedindo para os irmãos abrirem, 2 Coríntios 11, eu fico imaginando como o apóstolo Paulo ainda encontrava forças para continuar servindo com alegria. 2 Coríntios, versículo 11, queridos. Do versículo 23 ao 28, capítulo 11, isso, 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 ao 28, diz assim, queridos: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em náufrago 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. A excelência está no algo mais, queridos. Está em vivermos além da dor, além dos limites humanos, no se entregar por completo, no se lançar sem medo, cientes de que a obra é feita por Deus. Nós somos apenas ferramentas nas mãos dele. O apóstolo Paulo amava, porque qualquer ser humano que passasse pela metade do que ele passou, e nós acabamos de ler, já tinha desistido. Depois de uma primeira viagem missionária cheia de lutas, de dores, jamais se faria uma segunda. Depois de uma segunda viagem missionária mais complicada ainda, cheia de desafios e de dores, jamais teria uma terceira. Mas aqui ele está no meio da terceira viagem, fazendo planos de continuar viajando. E eu fico imaginando como nós estamos distantes, queridos, dessa realidade. Lembra do discurso do apóstolo Paulo lá para os Gálatas? Poxa, tão rápido vocês estão passando do evangelho para outro, se é que há outro, né? E não existia outro evangelho, e Paulo estava questionando, poxa, vocês desistiram tão rápido, mas não é assim a vida da gente. No primeiro desafio, na primeira luta, a gente já desiste, porque a gente não quer sofrer. A gente não quer luta, a gente não quer nada que gere dificuldade, a gente quer viver no mar de rosas. E aí, depois de tudo que Paulo experimenta na primeira e na segunda viagem, ele está na terceira com planejamento de ir para Jerusalém, certo de que vai ter lutas e perseguições, e depois disso ele diz, porque em nada tenho uma vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que é de pregar o evangelho da graça de Deus. Eu não tenho a minha vida não faz sentido se não for dessa forma. Qualquer outro caminho que seja confortável, atraente para os homens, para mim não é. Isso dá um nó na nossa cabeça, porque nós não só queremos viver um evangelho das regalias e do pouco esforço, como nós temos educado e preparado os nossos filhos para isso também. Nós falamos pouco de Jesus para eles, mas nós falamos muito sobre o futuro profissional. Nós fazemos poucas devocionais, mas trilhamos caminhos profissionais, ideias, que você vai ser, o que dá dinheiro, o que não dá, a tua independência financeira está nesse caminho, está por aqui. Nossas crianças, elas têm crescido sem aprender a amar o Senhor, como Paulo amou. E nada mais tinha importância para ele. Paulo pregou a palavra, fundou igrejas, formou líderes, enviou cartas, resolveu problemas comportamentais, exortou líderes, confrontou hereges, porque ele entendia que o ID envolvia tudo isso.
Não é simplesmente sair jogando folhetos e achar que resolveu tudo. Ele queria ser diferente, ele não queria dar o básico, ele não queria fazer por fazer, como nós temos feito. Ele queria fazer bem feito, ele queria dar o melhor dele, porque estava fazendo para Deus. Por isso, em 2 Timóteo 4:3, ele diz: combati, completei a carreira, guardei a fé. Porque ele tinha consciência, queridos, de que ele não estava dando o suficiente, o básico, o necessário. Ele estava fazendo das tripas coração, para dar o melhor para o Deus que resgatou a vida dele. Ele estava fazendo o que podia e o que não podia, porque ele amava servir a Deus. Nunca foi um peso, nunca foi motivo de murmuração ou reclamação. Quando ele estava preso, o que ele fazia? Ele cantava louvores. Ele chega num ponto em que diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Queridos, nós precisamos encontrar alegria no Senhor em toda e qualquer situação. Nós não podemos declarar o nosso amor a Deus quando as contas estiverem pagas, quando a nossa mesa estiver farta, quando tudo estiver bem. Nós precisamos glorificar o nome dEle em todos os momentos da nossa vida, porque Ele é digno de ser louvado sempre. Paulo aprendeu a amar o Senhor dessa forma, queridos. E isso se chama excelência ministerial. Isso ocorre quando nós não damos apenas o básico, apenas o necessário. É quando, por amor e de forma natural, nós amamos servir a Deus. Ser um servo com excelência é vir ao culto, orando, convidando pessoas, distribuindo folhetos, se preparando para servir a Deus aqui. Ser um servo com excelência é doar aquilo que você usaria e não aquilo que você jogaria no lixo. Ser um servo com excelência é orar, refletir e estudar antes de pregar ou ensinar a palavra de Deus, porque essa palavra é valiosa, muda vidas, como mudou a minha e a sua. Ser um servo com excelência é agir de forma preventiva, não deixando faltar nada no ministério nem na casa do Senhor. Ser um servo com excelência é se preocupar com os detalhes, sem que isso seja um peso, mas que seja prazeroso. Ser um servo com excelência é se empenhar por ser mais que um pai de família, é buscar ser um sacerdote no seu lar. Ser um servo com excelência é entender que dia após dia nós podemos ser melhores filhos, melhores irmãos, melhores pais, melhores cônjuges, melhores presbíteros, diáconos, músicos, para que eu e você possamos gritar para todo mundo e para os nossos próprios ouvidos, porém em nada, absolutamente nada, considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar, de pregar, de viver o Evangelho da graça de Deus. E sabe o que apertou meu coração quando eu estava fazendo esse sermão? É que eu comecei a refletir sobre o que é o contrário de excelência.
E a palavra que veio à minha mente é que se eu não sou um servo excelente, eu sou um servo medíocre. Queridos, você sabe o que é ser um servo medíocre? É você fazer de todo jeito. É você fazer por fazer. É você orar por orar, cantar por cantar, tocar por tocar, pregar por pregar, ensinar por ensinar. Ser um servo medíocre é vir ao culto, adorar a Deus e ficar olhando para o relógio, não vendo a hora de acabar o culto e ir para casa. Ser um servo medíocre é dizer: eu vou ter que ir para a igreja, porque se eu não for, as pessoas vão falar. Se eu faltar, as pessoas vão falar de mim. Ser um servo medíocre é dizer: eu vou dar a oferta ali na frente, porque o tesoureiro vai saber que eu estou negligenciando. Então eu vou dar para não passar constrangimento. Que tipo de servo nós temos sido, queridos? Nós temos, assim como o apóstolo Paulo, buscado viver a excelência ministerial por amor a Deus? Ou nós temos vivido uma vida medíocre diante do Senhor, que é digno de todo louvor, toda glória e toda honra? Que tipo de gente nós temos sido? O Senhor nos chama para ser sal e luz. Nós temos sido sal e luz aonde nós estamos inseridos. As pessoas por aí sabem que nós pertencemos ao povo de Deus. Que tipo de amor é esse que nós proclamamos, que nós falamos, mas nós não vivemos isso, não testemunhamos isso, não transformamos esse amor em ações? Porque em nada tenho uma vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de pregar o evangelho da graça de Deus. Nós temos duas aplicações. Primeiro, queridos, devemos exercer tudo, absolutamente tudo, com amor, com satisfação, não como se fosse um peso ou uma obrigação. Não devemos encarar o ministério como um peso, porque na verdade o ministério é um privilégio de poucos. Então, se você está fazendo alguma coisa, meu irmão, faça melhor do que o que você tem feito até hoje. E se você não está fazendo nada, se converta, para que ao nascer de novo você encontre o que Deus tem para você. Porque Deus não deu uma missão apenas para alguns, não. A missão é para a igreja. A missão não é dada apenas ao presbítero, diácono. Não. A missão é dada à igreja. Então, se você não está fazendo nada, dobre o joelho. Peça a Deus que Ele alcance o seu coração. E Ele não seja apenas alguém, um grande homem da história, mas que Ele possa ser o seu Senhor, o Salvador da sua vida. E eu vou garantir que você vai sentir amor em fazer a obra de Deus. Segundo, sejamos servos diferenciados. Assim como nós nos preparamos, nos capacitamos, nos esforçamos para ser o melhor em tantas áreas das nossas vidas,
que haja uma predisposição em nosso coração de sermos os melhores servos que Deus já teve. Os melhores. Pregue a palavra de Deus, peça a Deus para mostrar a você aquilo que você é bom, aquilo que você tem um diferencial, aquilo que Deus vai mostrar. Ou você vai pregar a palavra de Deus, ou você vai escrever um livro, ou você vai louvar o Senhor através da sua voz, ou você vai ajudar na manutenção. Ore e peça a Deus. A igreja que Deus instituiu chama-se Igreja Corpo de Cristo. Esse corpo é um organismo vivo em movimento, onde cada membro tem o seu lugar especial e a sua função distinta. Procure saber que parte do corpo você é. Eu estava ouvindo algumas mensagens, caminhando para o fim, eu estava ouvindo algumas mensagens e teve algo que um pastor falou que me chamou a atenção. Eu não recordo agora o nome do pastor, mas ele disse assim, eu estava passando as estações e eu escutei quando ele falou, Deus não vai lhe dar uma cadeira e uma mesa. Eu falei, poxa, como assim? Será que tem gente orando por uma cadeira e uma mesa? Deve ser isso, né? Por conta das chuvas, dos alagamentos, né? E aí eu voltei para pegar o raciocínio do pastor e ele estava falando, olha, Deus não vai dar para você a mesa, Deus não vai dar para você a cadeira, Deus não vai dar para você um móvel, Deus vai dar para você a árvore. E eu fiquei pensando nisso. Puxa, Deus vai me dar a árvore. Deus vai me dar a árvore. Ele não vai me dar a cadeira. Ele não vai me dar a mesa. Cabe a mim usar o que Deus me deu e transformar em algo maravilhoso. Quando nós recebemos o ID, é como se Deus estivesse nos dando essa árvore. Nós podemos passar a vida toda olhando para a árvore, ou nós podemos fazer diferença no mundo, transformar isso que Deus nos deu em algo útil, em algo diferente. Queridos, todos nós temos a missão do ir. O apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária, ele estava vivendo essa realidade já com a idade avançada, porque ele não sabia, ele não conseguia fazer outra coisa que não fosse servir a Deus com amor. Ele deu forma à árvore que ele recebeu. O nosso desafio como igreja, queridos, é sair hoje à noite daqui cientes de que nós já recebemos um grande presente do Senhor, e que é um privilégio muito grande, meu e seu, no meio da humanidade, sermos alvo do olhar do amor de Deus. O que nós vamos fazer? Como nós vamos viver a nossa vida? De forma medíocre? Ou seremos servos excelentes? Vamos pensar nisso. Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. E te agradecemos mais porque o Senhor nos confiou a obra ministerial. Nós temos feito, ó Deus, e achamos que temos feito muita coisa, mas ao lermos as Escrituras Sagradas, quando nos deparamos com as experiências vividas pelos homens que acreditaram e amaram o Senhor, nós chegamos à conclusão de que não temos feito o suficiente, Pai.
mas reconhecemos que o Senhor tem nos capacitado e nos cobrido com o Santo Espírito, e não necessitamos de nada mais para te servirmos com amor e com alegria, com regozijo no coração. Nós queremos sentir, ó Deus, o fervor que os discípulos sentiram. Nós queremos, Senhor, que o nosso coração ferva, ó Deus, que o nosso coração pule de alegria em cada oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de te servir aqui na terra. Que haja em nós uma busca incessante, ó Deus, por realizar a tua obra. Que o teu ministério seja o nosso respirar, Senhor. Que a nossa vida não faça sentido se ela não estiver, ó Deus, no teu altar para te servir, te louvar e engrandecer o teu nome. Que a nossa vida não seja mais preciosa do que a alegria de pregar a tua palavra. Que essa palavra, ó Deus, que já habita em nosso coração, que ela possa nos incomodar, que ela possa nos inquietar de tal maneira que os nossos lábios não consigam ficar fechados. Que o teu nome seja proclamado através do nosso agir, do nosso falar. Que tudo o que há em nós possa apontar para o alto, ó Deus. Que essa igreja, em nome de Jesus, possa sair daqui hoje à noite desafiado a mudar o seu comportamento, a parar de encontrar razões para reclamar, criticar. Que haja em nós, ó Deus, motivo maior para nos alegrar em te servir. Que as marcas do ministério, sejam elas decepções que a gente viveu, decepções com homens, com situações. Se essa marca pode ser uma crise financeira, que nada, nenhuma dor, nenhuma circunstância difícil possa apagar o fervor que o teu Santo Espírito colocou em nossas vidas no dia do nosso encontro pessoal contigo, Pai. Nos faz voltar ao primeiro amor. Nos faz voltar a sentir prazer em orar 1 minuto a mais, ler um versículo a mais. Que o nosso respirar seja para o teu louvor, Senhor. É assim que nós oramos, desafiados por tua palavra, e no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus